Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer esse tapete, que eu fiz ele assim, que tá do outro ladinho. Eu trabalhei o meu para usar no quarto, por isso eu fiz ele bem grande. Vamos para o passo a passo? Para fazer o meu trabalho, eu preciso de um múltiplo de 10 mais 7 correntinhas. Então, no meu, eu fiz um total de 107 correntinhas. Agora, eu começo a minha primeira carreira, pulando a primeira correntinha sem trabalhar, vou lá na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixo. Vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, então eu pulo a primeira, a segunda e a terceira. Vou na minha quarta correntinha e aqui eu trabalho 7 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto lá na mesma correntinha, trabalho o segundo, na mesma correntinha, trabalho o terceiro, o quarto, quinto, o sexto e o sétimo. Assim, eu fiquei com os meus 7 pontos altos, todos na mesma correntinha. Agora, eu vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, ou na minha quarta correntinha e trabalho um ponto baixo. Vou na minha próxima correntinha, trabalho um ponto baixo. Na próxima correntinha, trabalho um ponto baixo. Assim, eu fiquei com 3 pontos baixos. Pulo 3 correntinhas sem trabalhar, vou lá na minha quarta correntinha e nela eu vou trabalhar outros 7 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, eu fiz todos os 7 pontos altos na mesma correntinha. Agora, eu vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, na minha quarta correntinha e faço um ponto baixo. Vou na minha próxima correntinha, trabalho um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Assim, eu fiquei com outros 3 pontos baixos. Vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, vou lá na quarta e trabalho 7 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Pulo 3 correntinhas sem trabalhar, vou na minha quarta e trabalho um ponto baixo. Vou naquela depois e trabalho um ponto baixo, e naquela depois um ponto baixo. E assim eu continuo, pulo 3 correntinhas, vou na quarta, trabalho 7 pontos altos, pulo 3 correntinhas, vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo, naquela depois um ponto baixo, naquela depois um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz os últimos 3 pontos baixos e aqui me sobrou só 4 correntinhas. Então, eu vou pular a primeira, a segunda e a terceira, vou lá na quarta correntinha, que é a minha última correntinha, e nela eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Agora que eu tenho os 4 pontos altos e acabei a minha carreira, eu vou cortar esse fio e vou arrematar. Eu posso, se eu quero, deixar ali o meu fio esperando, trabalhar com as outras cores e depois pegar ele. Mas como? Eu vou trabalhar com outras cores, outras 2 cores, porque eu vou trabalhar em cinza claro e em cinza escuro. Acho que a distância
esse fio e a próxima carreira é muita, por isso eu prefiro cortar ele e arrematar, e vou fazer assim, e depois eu volto trabalhando com a outra cor. Já arrematei o meu trabalho, por isso aqui eu tenho os 4 pontos altos, vou virar o meu trabalho. E fico aqui com os meus 4 pontos altos no começo da carreira. Vou colocar a minha cor cinza claro no primeiro ponto alto dessa carreira. E assim, ali, eu vou começar a minha carreira. Então, eu volto onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira e trabalho um ponto baixo. Vou no meu segundo ponto alto da carreira e trabalho um ponto baixo. Assim, aqui no começo, eu vou ficar com 2 pontos baixos. Agora, eu trabalho 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou no próximo ponto alto, que é onde eu tenho o terceiro ponto alto da carreira de baixo, e vou trabalhar ali um ponto alto, mas eu vou fechar só a primeira parte dele. Por isso, eu pego a minha laçada, vou lá no meu ponto alto e trabalho um ponto alto, mas eu vou fechar só os 2 fios que eu tenho ali na agulha. Então, eu pego a laçada e fecho os 2 primeiros fios que eu tenho na agulha. Vou no meu quarto ponto alto e vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Então, eu pego a laçada, vou lá dentro, pego a laçada lá atrás, e agora eu pego uma laçada e fecho só os 2 primeiros fios que eu tenho na agulha. Assim, eu fechei só a primeira parte do meu ponto alto. Cheguei aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou lá no primeiro, vou fazer a mesma coisa. Pego a laçada, entro lá dentro, pego o meu fio lá atrás e fecho só os primeiros 2 que eu tenho na agulha. Vou no próximo ponto baixo e trabalho um outro ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Então, eu fecho só os primeiros 2 que eu tenho na agulha. Vou no próximo ponto baixo e faço um ponto alto, fechando só os primeiros 2 fios que eu tenho na agulha. Vou aqui onde eu tenho 7 pontos altos, vou no primeiro deles e vou trabalhar um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Então, assim, eu tenho aqui 7 pontos altos na agulha, onde eu fechei só a primeira parte dele. Então, agora eu vou pegar uma laçada e vou fechar todos. E trabalho 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou aqui, onde eu tenho os outros pontos altos, que eu tenho 5 pontos altos. Vou no primeiro deles e faço um ponto baixo. Vou naquele depois, trabalho um ponto baixo. E naquele depois, um ponto baixo. Então, assim, eu fiz 3 pontos baixos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na outra parte. Por isso, eu faço 3 correntinhas. Pego a minha laçada, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Cheguei onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou no primeiro e faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no próximo ponto baixo, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. No próximo ponto baixo, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou aqui, onde eu tenho 7 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no segundo e faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Agora que eu tenho todos os 7 na agulha, eu pego uma laçada e vou fechar tudo junto. E trabalho 3 correntinhas. Vou no próximo ponto alto, porque eu não pulo nenhum ponto sem trabalhar. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Vou naquele depois e faço um ponto baixo. E naquele depois, um ponto baixo. Trabalho 3 correntinhas.
Vou no próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou lá no primeiro e vou trabalhar um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no segundo, trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. E no terceiro, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Cheguei aqui onde eu tenho 7 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no segundo, trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Agora que eu tenho todos os 7 na agulha, eu pego uma laçada e fecho tudo junto. E trabalho 3 correntinhas. Vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Já trabalhei a minha carreira até fazer os últimos 3 pontos baixos. Eu fiquei aqui ainda com 4 pontos sem trabalhar. São 2 pontos altos e os 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar assim. Eu faço 3 correntinhas. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no ponto baixo e trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no próximo ponto baixo, que é o último ponto, e trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Então, assim, eu fiquei com 4 pontos altos. Agora, eu pego a minha laçada e fecho todos juntos. E trabalho uma correntinha, 2 correntinhas e 3 correntinhas. Então, ficou assim. Eu aqui no finalzinho fico só com 4 pontos altos. Agora, eu começo a próxima carreira. E eu viro o meu trabalho. Essas 3 correntinhas é já o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou entrar aqui onde eu fechei os meus pontos, que fica assim. Eu vou aqui dentro e trabalho outros 3 pontos altos, porque eu tenho que ficar com 4 pontos altos. Então, eu faço 1, 2 e 3. Assim, eu fiquei com 4 pontos altos. Agora, eu vou pular as 3 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou no primeiro e faço um ponto baixo. Vou no segundo, trabalho um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou pular as 3 correntinhas sem trabalhar, e vou aqui onde eu fechei os 7 pontos altos juntos. Eu tenho aqui todos os 7 juntos, vou aqui dentro e trabalho 7 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, o sexto e o sétimo. Assim, eu fiquei com 7 pontos altos. Agora, eu pulo as 3 correntinhas sem trabalhar, vou onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou no primeiro e faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou pular as 3 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu fechei os 7 pontos altos da carreira de baixo e trabalho ali 7 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, o sexto e o sétimo. Agora que eu tenho 7 pontos altos, eu pulo as 3 correntinhas, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou no primeiro, faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. E continuo, vou aqui onde eu fechei os 7 pontos altos da carreira de baixo e trabalho 7 pontos altos. Eu faço 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Agora que eu fiz os meus 7 pontos altos, eu vou aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, por isso eu pulo as 3 correntinhas, onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou no primeiro, faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Pulo as 3 correntinhas, vou onde eu fechei os 7 pontos altos e faço 7 pontos altos. E assim, eu continuo trabalhando toda essa carreira. Já trabalhei até fazer aqui os últimos 7 pontos altos. Eu tenho ainda 3 correntinhas e 2 pontos baixos. Então, eu vou pular as 3 correntinhas, vou onde eu tenho os 2 pontos baixos, vou no primeiro deles e trabalho um ponto baixo. Vou no segundo e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Agora, eu vou cortar o meu fio e vou arrematar, porque eu vou voltar trabalhando com a cor cinza escura. Já arrematei o meu trabalho, então agora eu vou começar a próxima carreira. Então, eu vou virar o meu trabalho. Aqui no começo eu tenho os meus 2 pontos baixos, vou lá no primeiro e vou colocar nele a minha cor cinza. E vou começar, eu trabalho 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Volto no meu trabalho, vou onde eu tenho o segundo ponto baixo e trabalho um ponto alto, mas eu vou fechar só a primeira parte dele. Então, eu vou lá dentro no meu segundo ponto baixo, pego o meu fio lá atrás, agora eu pego a minha laçada e fecho só os primeiros 2 fios. Vou no meu próximo ponto, que é onde eu tenho o primeiro ponto alto daquele grupo de 7 pontos altos. Vou lá no primeiro e faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no segundo ponto alto e vou fazer um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Agora que eu tenho os 4 pontos altos, porque eu tenho as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, eu pego o meu fio e fecho tudo junto. E trabalho 3 correntinhas. Vou no meu próximo ponto alto da carreira de baixo sem pular nenhum. Vou lá no próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Vou naquele depois, trabalho um ponto baixo. E naquele depois, um ponto baixo. Então, assim, eu fiz 3 pontos baixos. Trabalho 3 correntinhas. Vou no meu próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no meu próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Agora, eu cheguei onde eu tenho os 3 pontos baixos. Vou lá no primeiro, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou no segundo, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. E no terceiro, um ponto alto, fechando só a primeira parte dele. Vou aqui onde eu tenho os próximos 7 pontos altos, vou no primeiro, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte. Vou no segundo e faço um ponto alto, fechando só a primeira parte. Agora que eu tenho todos os 7 pontos altos na agulha, eu pego uma laçada e fecho tudo junto. E trabalho 3 correntinhas. Vou no meu próximo ponto alto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Trabalho 3 correntinhas. Vou no meu próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou lá no primeiro, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte. No segundo, trabalho um ponto alto, fechando só a primeira parte. E no terceiro, um ponto alto, fechando só a primeira parte.
Vou aqui onde eu tenho 7 pontos altos, vou no primeiro, faço um ponto alto, fechando só a primeira parte, e no segundo, um ponto alto, fechando só a primeira parte. Agora que eu fiz os 7 pontos altos, eu pego uma laçada e fecho tudo junto, e trabalho 3 correntinhas. Vou no meu próximo ponto alto, trabalho um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Trabalho as 3 correntinhas, e assim eu vou continuar trabalhando toda essa carreira. Já trabalhei até chegar aqui no finalzinho, onde eu fiz os 7 pontos altos juntos. Então, agora eu trabalho as minhas 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou no meu próximo ponto alto, porque aqui ainda tenho 2 pontos altos que eu não trabalhei. Então, vou naquele próximo e trabalho um ponto baixo. Vou naquele depois, que é o último, que na verdade, onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Vou trabalhar a próxima carreira sempre com a cor que eu estou trabalhando agora, que no meu caso é o cinza escuro, que ela vai ficar igual à minha primeira carreira aqui embaixo. Então, eu vou virar o meu trabalho. Vou aqui, que eu tenho os 2 pontos baixos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo. Vou no segundo e trabalho um ponto baixo. Assim, aqui no comecinho, eu fico com os meus 2 pontos baixos. Agora, eu vou aqui, aonde eu fechei os 7 pontos altos juntos, por isso eu pulo as 3 correntinhas. Vou aqui onde eu fechei os 7 pontos altos juntos e trabalho 7 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, assim, eu fiz os meus 7 pontos altos. Agora, eu vou pular as 3 correntinhas, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E no terceiro, um ponto baixo. Vou pular as 3 correntinhas, vou aqui onde eu fechei os 7 pontos altos juntos e trabalho ali 7 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora que eu trabalhei os meus 7 pontos altos, eu pulo as 3 correntinhas, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, vou lá no primeiro, passo um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Pulo as 3 correntinhas, vou aqui onde eu fechei os 7 pontos altos juntos e trabalho os 7 pontos altos. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Trabalhei a minha carreira até fazer os últimos 3 pontos baixos. Então, eu vou aqui, que eu tenho o finalzinho da minha carreira, as 3 correntinhas e os 4 pontos altos trabalhados juntos. Então, eu vou pular as 3 correntinhas e vou aqui no comecinho, onde eu subi as 3 correntinhas, que era o meu primeiro ponto alto. Vou lá em cima, na terceira correntinha, e trabalho nela 4 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, assim, eu fiquei com 4 pontos altos. E essa carreira ficou igualzinha à minha primeira carreira aqui embaixo. Então, agora, a próxima carreira, eu vou fazer ela do mesmo jeito que eu trabalhei aqui a minha segunda carreira.
Depois eu trabalho aquilo que eu fiz na minha terceira carreira. E depois aquilo que eu fiz na minha quarta carreira. Quando eu acabo a quarta carreira, eu volto novamente fazendo aquilo que eu fiz na primeira carreira. Eu vou trabalhar agora o meu até que ele fique do tamanho que eu quero e depois eu volto. Então, eu já trabalhei o meu até chegar aqui no finalzinho. Eu fiz 1 metro, por isso, até agora ele tem 1 metro. E eu comecei aqui embaixo com uma carreira natural, depois eu fiz 2 carreiras com cinza claro, 2 carreiras com cinza escuro. Fiz 12 carreiras com a cor natural, 2 carreiras com cinza claro, 12 carreiras com natural, 2 carreiras com cinza escuro, 12 carreiras com natural, 2 carreiras com cinza claro, 12 carreiras com natural, 2 carreiras com cinza escuro, 2 com cinza claro e uma com a cor natural. Fiz uma aqui porque assim eu acabo do mesmo jeito que eu comecei aqui embaixo. Então, agora, eu vou trabalhar aqui uma carreira inteira em pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na carreira de baixo. Por isso, eu vou aqui, eu tenho 2 pontos baixos, vou lá no primeiro, faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Aqui que eu tenho 3 correntinhas, eu vou na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Na segunda, trabalho um ponto baixo e na terceira, um ponto baixo. Aqui eu tenho 7 pontos altos trabalhados juntos, eu vou nele e trabalho ali um ponto baixo. Aqui eu tenho 3 correntinhas, vou lá na primeira, faço um ponto baixo. Na segunda, um ponto baixo. Na terceira, um ponto baixo. Aqui eu tenho 3 pontos baixos, vou lá no primeiro, faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E no terceiro, um ponto baixo. Aqui nas 3 correntinhas, eu faço um ponto baixo para cada uma delas. Por isso, eu vou na primeira, faço um ponto baixo. Na segunda, um ponto baixo. Na terceira, um ponto baixo. Vou aqui onde eu tenho 7 pontos altos trabalhados juntos e trabalho um ponto baixo. Aqui eu tenho 3 correntinhas, então eu vou lá na primeira, faço um ponto baixo. Na segunda, um ponto baixo. Na terceira, um ponto baixo. Aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, no primeiro faço um ponto baixo, no segundo um ponto baixo e no terceiro um ponto baixo. E assim eu continuo trabalhando toda essa minha carreira até chegar lá no meu último ponto. Já trabalhei toda a minha carreira em pontos baixos até chegar ali no último ponto onde eu fiz o meu último ponto baixo. Agora eu viro o meu trabalho. Volto aqui onde eu trabalhei o último ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou pular um ponto baixo sem trabalhar, vou naquele depois e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto baixo sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo sem trabalhar, vou naquele depois, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu vou trabalhar toda essa carreira. Então, eu já trabalhei a minha carreira até chegar no meu penúltimo ponto baixo e eu trabalhei lá um ponto baixo. Então, ainda ficou o último ponto baixo sem trabalhar. Eu vou aqui no meu último ponto baixo e trabalho nele um outro ponto baixo. Então, aqui no finalzinho, eu fiquei com 2 pontos baixos. Fiquei com um ponto baixo no começo da carreira e com 2 pontos baixos no finalzinho. Então, agora eu vou trabalhar a próxima carreira. Vou virar o meu trabalho. Vou aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo.
uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo, uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo, uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no finalzinho, aonde eu tenho uma correntinha, que é o meu penúltimo ponto. Já trabalhei até chegar aonde eu tenho a última correntinha, que eu trabalhei um ponto baixo. E ainda tenho aqui o último pontinho, que eu tenho um ponto baixo, vou nesse ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu acabei a minha carreira com 2 pontos baixos. E comecei essa carreira aqui, no começo, com um ponto baixo. Ela ficou igualzinha à carreira que eu trabalhei, a carreira de baixo. Então, agora, eu vou trabalhar uma outra carreira do mesmo jeito. Eu vou virar o meu trabalho, vou aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Trabalho uma correntinha, pulo o ponto baixo sem trabalhar, vou onde eu tenho a correntinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo. E assim eu continuo toda essa carreira. Vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei a carreira de baixo. Trabalho toda essa carreira e também uma próxima. Por isso eu trabalho essa e a próxima e depois eu volto para continuar juntas. Então, eu já trabalhei as últimas 2 carreiras. Então, meu trabalho agora está assim. Então, eu vou cortar esse fio e vou arrematar, porque eu vou voltar fazendo a mesma coisa aqui do outro lado. Já arrematei aqui o meu trabalho, então agora eu vou aqui embaixo, que é onde eu comecei o meu trabalho, que eu comecei com as correntinhas. Na primeira carreira, eu vou aqui, aonde eu comecei fazendo os 2 pontos baixos. Desse lado eu tenho os 2 pontos baixos. E desse outro lado é onde eu acabei a carreira, que eu tenho os 4 pontos altos. Eu vou aqui, onde eu tenho os 2 pontos baixos, vou na correntinha do meu primeiro ponto baixo e coloco ali o meu fio. Volto na mesma correntinha e trabalho um ponto baixo, que é o meu primeiro ponto dessa carreira. Vou da próxima correntinha, que é a correntinha do segundo ponto baixo, e trabalho um ponto baixo. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, vou lá na primeira, faço um ponto baixo, na segunda, um ponto baixo, e na terceira, um ponto baixo. Vou onde eu trabalhei os meus 7 pontos altos, Vou aqui onde eu trabalhei os meus 7 pontos altos e trabalho um ponto baixo. Aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, vou lá na primeira, faço um ponto baixo, na segunda, um ponto baixo, e na terceira, um ponto baixo. Vou aqui, que eu tenho os meus 3 pontos baixos, vou na correntinha do meu primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, na correntinha do segundo ponto baixo, trabalho um ponto baixo, na correntinha do terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos, as 3 correntinhas, faço um ponto baixo para cada uma delas. E assim eu continuo trabalhando toda a minha carreira. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse ladinho. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto dessa carreira. Como aqui eu tenho as correntinhas, fica fácil, porque eu tenho que fazer um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira, do mesmo jeitinho que nós trabalhamos aqui no começo, e depois eu faço também as outras carreiras do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, a próxima carreira eu trabalho como eu fiz aqui na minha segunda carreira, que fica um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Trabalho a segunda, a terceira, a quarta e a quinta carreira. Quando eu acabei de fazer elas, eu volto para continuar juntas. Então, eu já trabalhei as minhas carreiras do mesmo jeitinho que eu trabalhei do outro lado. Eu posso cortar o meu fio e arrematar, porque meu trabalho assim já está pronto. Já arrematei o meu trabalho, então assim
o meu tapete já está pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.